Você já se sentiu em silêncio, mas não em paz? Já experimentou o vazio de estar só e mesmo assim sentir que há uma tempestade silenciosa acontecendo dentro de você? Há momentos em que o mundo parece distante e o isolamento surge como um abrigo sutil, um esconderijo onde nos protegemos de feridas antigas, memórias não resolvidas, emoções que não sabemos como nomear. Mas será que esse silêncio é cura? Ou é apenas um grito abafado da alma? Neste vídeo, vamos mergulhar no que Carl Gustav Jung nos ensina sobre os significados ocultos do silêncio e do isolamento. Vamos explorar a sombra, o inconsciente, os arquétipos que moldam nossas escolhas invisíveis. Porque nem todo silêncio é leve, nem toda solidão é espiritual. E muitas vezes, aquilo que parece uma busca por paz é, na verdade, um reflexo da dor que ainda não ousamos tocar. Se esse tema ressoa com você, se você sente que sua alma tem vivido um silêncio barulhento, curta o vídeo, compartilhe com alguém que precise ouvir isso e, ao final, deixe um comentário. Sua voz pode ser o início da cura de alguém. O silêncio é uma linguagem que poucos compreendem. Na superfície, ele parece calmo, mas no inconsciente, ele pode estar carregado de símbolos não integrados, de partes do eu que foram excluídas porque não foram compreendidas. Jung dizia que aquilo que não conseguimos trazer à consciência retorna como destino. E esse destino pode se manifestar como afastamento, isolamento e uma sensação persistente de que estamos desconectados do fluxo da vida. A persona, nossa, máscara social. Aprende cedo que nem tudo pode ser mostrado. Então silenciamos. Silenciamos nossa dor, nossas dúvidas, nossa sensibilidade. Silenciamos nossas perguntas mais profundas, porque o mundo parece não ter tempo para elas. Mas o inconsciente tem. Ele nos escuta. Ele guarda cada fragmento do que não foi dito. E um dia, quando menos esperamos, ele começa a falar. Através do silêncio. Esse silêncio que chega sem explicação, essa vontade de desaparecer por um tempo, de se afastar de tudo e todos, pode ser o inconsciente chamando por atenção. Não como punição, mas como um convite. Um convite para voltar-se para dentro, para escutar o que foi deixado para trás. Mas essa escuta não é simples, porque o que habita o silêncio é muitas vezes aquilo que evitamos. Nossas dores mais íntimas, os traumas não elaborados, as emoções que congelamos para sobreviver. Ao nos isolarmos, criamos um espaço onde essas vozes finalmente têm chance de emergir. E é aí que o silêncio se torna desconfortável, porque ele começa a ecoar aquilo que evitamos enfrentar. Jung via o isolamento como uma fase necessária, mas perigosa. Necessária porque o contato com o self, o centro organizador da psique, muitas vezes exige afastamento do ruído externo. Mas perigosa porque, se não formos guiados nessa jornada interna, podemos nos perder nos labirintos do inconsciente. Podemos confundir isolamento com liberdade, quando na verdade estamos apenas aprisionados por feridas não vistas. A sombra, em sua definição mais pura, é tudo aquilo que fomos obrigados a rejeitar para sermos aceitos. E quanto mais rejeitamos essas partes, mais elas clamam para serem vistas. Às vezes, o isolamento é o palco onde a sombra finalmente aparece, mas não como inimiga. Ela aparece como parte esquecida de nós mesmos, pedindo reconciliação. É nesse ponto que o silêncio se transforma em espelho. Ele nos obriga a olhar, a reconhecer, a lembrar. E essa lembrança pode doer, porque muitas das dores que carregamos foram silenciadas há tanto tempo que se tornaram invisíveis. Mas invisível não é o mesmo que inexistente. A dor esquecida ainda vive em nós. Ela molda nossas decisões, sabota nossos vínculos, nos impede de confiar. E quando a vida nos coloca frente a frente com ela, o isolamento pode parecer o único refúgio possível. Só que refúgio, quando se prolonga demais, vira exílio. E no exílio vamos perdendo o contato com o que é vivo, com as relações, com a espontaneidade, com a alegria que brota do encontro real. Nosso campo energético encolhe, nossa alma se cansa, nosso olhar perde o brilho, o silêncio vira cárcere.
É por isso que Jung nos convida a não temer o mergulho interior, mas também a não fazer dele um fim em si mesmo. O verdadeiro silêncio curativo não é aquele que nos separa do mundo, mas o que nos reconecta à nossa essência. É o silêncio que acolhe, integra, ilumina. É o silêncio que precede a palavra verdadeira, aquela que vem do coração, não da máscara. Você consegue perceber a diferença entre estar em paz e estar anestesiado? Consegue sentir quando o silêncio é presença e quando é ausência? Essas são perguntas que o inconsciente nos faz constantemente, mesmo que em voz baixa. E se aprendermos a escutar, talvez o silêncio possa se tornar um mestre, e não um cárcere. A dor escondida, no silêncio, nem sempre é óbvia. Às vezes ela se disfarça de independência, outras vezes se veste de autossuficiência. Criamos discursos internos dizendo que estamos bem assim, que é melhor sozinho, que ninguém entende mesmo. Mas no fundo, há uma ferida pulsando, a do não pertencimento, a da desconexão, a de não ser visto em profundidade. E quanto mais essa ferida se esconde, mais ela nos conduz a uma vida invisível, silenciosa, onde o isolamento vira hábito e o coração vai se fechando sem que a gente perceba. Jung nos lembra que todo sintoma é uma tentativa da alma de se curar. E o isolamento muitas vezes é um sintoma, um grito silencioso de uma alma que está tentando se proteger. Proteger-se de relações superficiais, de ambientes tóxicos, de expectativas que esmagam, mas também proteger-se de si mesma, porque quando estamos com os outros, nos vemos refletidos e, às vezes, não suportamos o reflexo. Essa aversão ao espelho externo revela algo mais profundo, a dificuldade de sustentar a própria verdade. Quantas vezes você silenciou sua sensibilidade para se encaixar? Quantas vezes escondeu sua dor para não incomodar? O isolamento, nesse sentido, pode ser uma forma inconsciente de interromper o ciclo da autonegação. Pode ser o corpo dizendo chega. Chega de se forçar a estar onde você não pertence. Chega de ignorar o que sente. Chega de sorrir quando tudo em você queria chorar. Mas se não houver um mergulho consciente nesse silêncio, ele não cura. Ele apenas adormece. E tudo aquilo que é adormecido sem ser integrado se transforma em sombra. E sombra não desaparece. Ela espera e age. Sutilmente, vai contaminando nossa capacidade de confiar, de se abrir, de amar, até que o mundo inteiro nos pareça frio, distante, ameaçador. E a solidão antes voluntária vira clausura. É aqui que entra o arquétipo do eremita, aquela figura simbólica que se afasta do mundo não por fuga, mas por busca. Ele escolhe o silêncio não como negação da vida, mas como preparação para ela. Jung nos ensina que esse arquétipo representa a sabedoria que só nasce no vazio. Mas o eremita verdadeiro não se isola para sempre. Ele volta. Volta transformado. Volta mais inteiro. Volta para oferecer ao mundo aquilo que encontrou dentro de si. Você está em qual momento dessa jornada? Está fugindo ou buscando? Está se protegendo ou se encontrando? A resposta pode não ser clara agora. E tudo bem, porque o processo de individuação, o caminho para tornar-se quem se é, não acontece em linha reta. Ele exige ciclos, exige pausas. Exige coragem para silenciar, mas também coragem para retornar. Muitos de nós estamos vivendo um silêncio coletivo. Um cansaço das redes, dos ruídos, das exigências externas. Mas esse silêncio só será sagrado se for atravessado com consciência. Caso contrário, vira só mais um modo de se esconder. E o esconderijo, por mais seguro que pareça, sempre cobra um preço, o da desconexão com a alma. É por isso que Jung valorizava tanto o diálogo interior, a escuta do que pulsa lá dentro. Porque, no fundo, o que nos afasta dos outros é o que ainda não conseguimos escutar em nós mesmos. Se você sente raiva, tristeza, cansaço, confusão, isso tudo é linguagem simbólica, é o inconsciente pedindo espaço. E quando damos espaço a ele, o silêncio muda de tom. Ele deixa de ser abafamento e vira presença. Deixa de ser fuga e vira chão. Talvez o seu isolamento não seja o problema.
Talvez ele seja o sintoma de uma sabedoria profunda tentando emergir. Uma parte de você que cansou de fingir, de agradar, de corresponder às expectativas. Uma parte que quer voltar para casa. Mas casa, nesse caso, não é um lugar externo. É o retorno ao que é verdadeiro em você. Se você tem vivido em silêncio, com poucos vínculos, com uma sensação de estar invisível para o mundo, saiba que você não está só. Muitos estão nesse mesmo ponto da jornada, questionando tudo, sentindo tudo, tentando se reencontrar. E esse reencontro começa quando a gente para de lutar contra o que sente e começa a se aproximar da emoção como quem acolhe uma criança ferida. Essa criança mora em você. É aquela que aprendeu cedo que não podia incomodar, que tinha que ser forte, que não podia falhar. E agora, no silêncio, ela aparece. Aparece com seus medos, com seus pedidos de atenção, com sua sensibilidade que nunca desapareceu, apenas ficou guardada. O isolamento é, muitas vezes, o portal por onde essa criança finalmente pode entrar em cena. Mas ela não precisa ficar sozinha. Ela precisa ser ouvida, ser validada, ser amada. Quando damos voz a essa parte esquecida de nós, algo começa a se dissolver. A rigidez do silêncio se suaviza. A couraça do isolamento começa a rachar. E uma nova escuta se inaugura, a escuta do coração. Não a escuta sentimentalista, mas a escuta profunda, aquela que sustenta o que é real sem precisar mudar, consertar ou julgar. Nesse espaço interno, nasce uma nova forma de presença. Uma presença que não precisa mais se defender, que não precisa mais se esconder. Uma presença que pode habitar o mundo sem se perder nele. Essa é a cura do silêncio. Não o fim da solidão, mas a transformação dela em solitude, em presença plena, em reconexão com o próprio centro. Jung dizia que a alma anseia por inteireza, não por perfeição. E ser inteiro é abraçar também os momentos de retraimento, de pausa, de silêncio, mas não como fim, como caminho, como travessia. Há um momento em que algo dentro de nós começa a sussurrar. Talvez já tenha sido tempo suficiente no escuro. Talvez seja a hora de voltar. Mas voltar para onde? Para quem? Para o quê? Quando o silêncio se tornou um território familiar, o simples gesto de abrir-se ao outro pode parecer ameaçador. Afinal, no silêncio, nada nos exige. No silêncio, não há espelhos. No silêncio, somos senhores de um mundo interno onde ninguém nos vê, mas também ninguém nos toca. Esse momento de retorno é delicado. Jung diria que é o momento em que o ego começa a ceder espaço ao self. Um momento onde não há garantias, apenas um chamado sutil. A alma, aos poucos, começa a desejar vínculo, mas não qualquer vínculo, apenas aqueles que sustentem o real. Depois de tanto tempo imerso no silêncio, qualquer conversa superficial soa como ruído. O coração, afinado com o essencial, passa a rejeitar o que não tem raiz. Esse é o paradoxo do silêncio curativo. Ele nos afasta do mundo para que possamos reencontrar o que realmente importa nele. Depois de atravessar a solidão consciente, tornamo-nos mais seletivos, não por orgulho, mas por necessidade de verdade. Já não suportamos interações onde a alma precisa se esconder. Passamos a desejar o tipo de presença que acolhe sem invadir, que escuta sem julgar, que toca sem pressionar. Mas nem todos compreenderão essa transformação. Para o mundo lá fora, você pode parecer mais fechado, mais distante, mais estranho. Algumas pessoas se afastam porque não conseguem mais se conectar com quem você se tornou. E está tudo bem. O processo de individuação, como Jung descreve, é solitário por natureza. Ele nos retira do coletivo para nos devolver inteiros. E muitas vezes, isso significa perder pessoas pelo caminho. É aqui que aprendemos a distinguir solidão de solitude. Solidão é o vazio que dói. Solitude é a presença plena consigo mesmo. É quando o silêncio não é ausência, mas companhia. É quando conseguimos ouvir a nós mesmos sem nos abandonar. Esse estado é precioso e perigoso também, porque pode nos levar a acreditar que já não precisamos mais de ninguém. Mas não é bem assim. A alma é relacional.
Somos feitos para o encontro. Mesmo os mais introspectivos, mesmo os que encontraram profundidade no silêncio, em algum momento sentirão o chamado do outro. Não para preencher um vazio, mas para compartilhar a abundância que encontraram dentro. E esse compartilhamento é o início de um novo ciclo, o do vínculo consciente. Nos vínculos conscientes, não é preciso gritar para ser ouvido. O olhar fala, a presença sustenta. O afeto é silencioso, mas denso. Depois de viver o silêncio que cura, aprendemos a criar espaços de silêncio dentro das relações. Espaços onde o outro também pode ser sem precisar se explicar. Mas isso não acontece sem desafios, porque ainda carregamos marcas, ainda há partes em nós que desconfiam, que se retraem, que temem ser feridas novamente. A sombra não desaparece, ela apenas muda de forma. Às vezes ela se disfarça de hipervigilância, outras de frieza. E quando nos deparamos com alguém que nos vê de verdade, essas defesas podem ser ativadas. Podemos querer fugir de novo, silenciar de novo, isolar de novo. Mas algo mudou. Agora sabemos o que o silêncio pode nos mostrar. E sabemos também o que ele não resolve. Há dores que só se curam na presença do outro, não qualquer outro. Um outro que esteja também em processo, também comprometido com a verdade, também disposto a sustentar a luz e a sombra sem fugir. Quando esse encontro acontece, ele não é explosivo. Ele é silenciosamente transformador. É um encontro de auras, de campos, de inconscientes que se reconhecem. E não importa se há palavras. O que importa é o que se sente. É a sensação de que por alguns instantes podemos baixar a guarda. E isso, para uma alma que já viveu muito no silêncio, é um bálsamo. Esses encontros são raros, mas basta um para abrir um novo caminho. Um caminho onde o silêncio não separa mais. Ele une. Onde estar em silêncio com o outro não é desconfortável, é sagrado. Onde a troca não exige máscaras, ela acontece de alma para alma. E nesse espaço algo muito profundo começa a acontecer. A alma se expande. Ela sente que pode habitar o mundo novamente, mas de outro jeito. Não mais como quem precisa se proteger o tempo todo, mas como quem pode simplesmente ser, com seus silêncios e suas palavras, com sua luz e sua sombra, com sua dor e sua beleza. Jung dizia que a verdadeira cura acontece quando conseguimos sustentar a tensão entre os opostos. E isso vale para tudo, entre o silêncio e a palavra, entre o isolamento e o vínculo, entre o recolhimento e a entrega. Não precisamos mais escolher um ou outro. Podemos dançar entre eles. Podemos fazer do silêncio um lugar de partida, não de exílio. E do vínculo, um espaço de presença, não de exigência. É nesse ponto que o silêncio se transforma em sabedoria. Ele deixa de ser fuga e se torna escolha. Uma escolha que nasce da escuta. Da escuta do corpo, da alma, do inconsciente. E, acima de tudo, da escuta daquilo que ainda pulsa dentro de nós, pedindo espaço para existir. Se você chegou até aqui, talvez já tenha vivido esse silêncio. Talvez ainda esteja nele, ou talvez esteja apenas começando a escutá-lo com outros ouvidos. Não importa em que ponto você está. O importante é saber que ele tem um sentido, que ele carrega mensagens e que, se você tiver coragem de atravessá-lo, sairá do outro lado com algo que ninguém pode tirar. Verdade. Quando o silêncio se transforma em presença, algo muda na nossa vibração. Já não é o silêncio da ausência, da dor não dita, do trauma escondido. É o silêncio da inteireza, da consciência que não precisa provar, convencer, se justificar. Esse silêncio é maduro, é denso, é sutil. Ele chega como brisa, mas carrega a força de uma tempestade que já passou e não precisa mais voltar. Jung nos ensinou que, ao integrar as partes rejeitadas de nós mesmos, nos tornamos mais humanos. E é exatamente isso que começa a acontecer quando o silêncio se transmuta em presença. A humanidade retorna. Uma humanidade que sabe que nem tudo precisa ser explicado, que nem toda dor precisa ser verbalizada para ser acolhida, que há verdades que só o corpo compreende, só o coração sustenta, só a alma reconhece.
Esse novo estado de presença silenciosa se irradia. É como se sua aura falasse antes das palavras. Sua energia comunica, seu olhar acalma, seu gesto revela. E isso não é algo que se aprende em livros, é algo que se constrói no processo. Um processo que passa pelo caos, pela sombra, pela solidão, mas que também atravessa a cura, o reencontro, a reconexão. Você já deve ter percebido. Algumas pessoas simplesmente acalmam o ambiente quando chegam. Não precisam dizer nada. Não precisam se impor. Elas simplesmente são. E esse ser pleno nasce de um silêncio que foi atravessado com coragem. Um silêncio que já viu a dor e não se deixou endurecer. Um silêncio que conhece a sombra, mas escolheu a luz. É esse tipo de presença que o mundo precisa. Presença que escuta, que sustenta, que não tem pressa de responder, que sabe habitar o vazio sem se perder nele. Porque essa presença é uma ponte entre mundos, entre o inconsciente e o consciente, entre o interno e o externo, entre a ferida e a cura. E cada vez que você sustenta essa presença, você se torna um canal de transformação. Não é sobre virar terapeuta, mestre espiritual ou guru de si mesmo. É sobre ser inteiro. E ao ser inteiro, permitir que os outros também se tornem. O silêncio que você carregava como peso agora se torna campo. Um campo de acolhimento onde outros podem pousar, respirar, se abrir. Você se torna aquele que escuta com o corpo, que percebe além das palavras, que sente antes de entender. E isso, na linguagem do inconsciente, é cura. Cura que não impõe, não corrige, não acelera. Cura que apenas é. Porque a verdadeira cura não grita. Ela sussurra, ela flui. Ela se manifesta no olhar que não julga, no toque que não exige, na escuta que não quer nada em troca. Essa é a maturidade espiritual que nasce do silêncio bem vivido. A maturidade que reconhece que não somos superiores por termos caminhado mais. Somos apenas mais conscientes da nossa própria escuridão e, por isso mesmo, mais compassivos com a escuridão do outro. Jung falava sobre o conceito de individuação como o florescer do ser autêntico, aquele que integra luz e sombra, razão e emoção, silêncio e palavra. A individuação não nos torna perfeitos, nos torna reais. E quando nos tornamos reais, nossa presença cura. Não porque sabemos mais, mas porque habitamos mais profundamente aquilo que somos. Talvez você não perceba o impacto que tem. Talvez não veja como sua transformação silenciosa está tocando outros ao redor. Mas ela está, porque o mundo escuta o que você não diz. O mundo sente o que você carrega. O mundo responde à sua energia muito antes de responder às suas palavras. É por isso que sua cura importa, porque ela não termina em você, ela se expande, ela se propaga. Ela se inscreve nos gestos sutis, nas conversas honestas, nos vínculos reais que você passa a construir. Sua aura, antes carregada de feridas caladas, agora pulsa como um campo vivo de presença e escuta. Se você chegou até aqui, talvez sinta que algo em você começou a se reorganizar. Talvez esteja chorando em silêncio, ou apenas sentindo uma paz leve, inesperada. Isso não é à toa. Esse é o efeito do reencontro com sua própria alma. E reencontrar-se é sempre o primeiro passo para qualquer cura verdadeira. Você não precisa mais temer o silêncio. Ele já não é mais cárcere. Ele é santuário. Um lugar interno onde você pode repousar sem fugir. Um espaço onde sua alma pode respirar. Onde o amor próprio começa a florescer, não como afirmação superficial, mas como reconhecimento profundo de quem você é. E ao florescer, você se torna flor e jardim, refúgio e caminho, luz e abrigo. Você se torna presença. Uma presença que não precisa falar para ser sentida, que não precisa se explicar para ser verdadeira. Uma presença que carrega em si a memória viva do silêncio que foi um dia dor e agora é cura. Se esse vídeo tocou você de alguma forma, curta, compartilhe e comente aqui embaixo. Escreva: minha presença já não precisa se esconder. Isso será nosso sinal secreto,
nosso código de alma para alma, para que os que sabem reconheçam, para que os que sentem se encontrem e nunca se esqueça. Mesmo que ninguém veja, mesmo que pareça invisível, a sua cura silenciosa já está fazendo mais do que você imagina. Você não precisa ser barulho para ser transformação, basta existir com verdade. Nos vemos no próximo mergulho.